Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos ver a questão das concepções naturalistas sobre desigualdades sociais. Como é que é essa ideia de desigualdade social e pobreza no Brasil? Tá? Como é que inicia essa ideia? Então no Brasil ali começa essa ideia de dizer a gente quer como é que se a gente era melhor, se a gente era pior que os europeus. Então daí começou um debate, né, lá na página 241, a gente vai explicar a aula de hoje. As concepções naturalistas da pobreza no Brasil, né? Começa então em 1800 e eles diziam o quê? Eles vão explicar de forma a relacionar a questão da natureza com a questão do Brasil. Então vamos ver o que eles imaginavam do Brasil. Então eles diziam que o Brasil, nós éramos preguiçosos por conta que a gente morava em clima quente, que a gente não era muito capaz, a gente era incapaz por conta da miscigenação que se operava aqui entre indígenas, brancos e negros, tá? Então, como nós éramos miscigenados, nós não éramos tão bons quanto os que não eram. A ideia da raça pura, né? Certo? Então, o Renato Ortiz, em 1947, vai dizer o seguinte: ele vai dizer que a nossa explicação ela é uma explicação determinante. Então tinha que ter um determinante, alguma coisa que explicasse para as pessoas, para o geral, por que o brasileiro era preguiçoso, né? Então aqui só uma rápida, né? Nós somos um dos povos que mais trabalhamos no planeta, com um dos melhores salários do planeta. A gente não é preguiçoso, a gente trabalha muito, sim. Ele está tentando explicar pra gente por que essa ideia que Brasil preguiçoso, Brasil isso, Brasil corrupto, né? Já pra diminuir o Brasil, né? Ok. O que ele diz? Que ele dizia que todo mundo explicava que nós éramos preguiçosos por conta do clima e da raça. Raça aqui entenda-se etnia, que a gente não fala mais raça, a gente fala etnia, tá? Para explicar o quê? Que eles diziam que nós éramos preguiçosos, tínhamos a sexualidade aflorada, problema, né? Enfim, nós éramos nervosos e a culpa disso era por conta do negro, por conta da mestiçagem com o negro e com o índio, certo? E aí o Silvio Romero, a Nina Rodrigues e Euclides da Cunha vão nos explicar. Desculpa. Ok, aqui. Perdão. Vão nos explicar, vão nos falar, né, de uma forma, né, o povo brasileiro, então, era decaído, o Silvio Romero fala e a Nina Rodrigues, decaído, entre aspas, sem a energia física dos seus ancestrais, né, os africanos, e sem a intelectualidade do europeu, ficava no meio do caminho. Então, o povo brasileiro era pobre porque era acomodado, não queria trabalhar, também devido à abundância que se tinha, né, nas terras, as frutas, a comida que vinha, né, de uma forma, né, o que se plantava dava, e por outro lado a mestiçagem entre índios brancos e negros, certo? O Euclides da Cunha vai falar em degeneração e falência de uma nação por conta da mestiçagem, certo? Então é claro que isso caiu todo por terra, né? Principalmente a partir ali da segunda metade do século, essas ideias caíram por terra, mas a gente tem muito ainda de dizer e falar sobre essas questões, às vezes, no senso comum, ok? Então, era a concepção, eram ideias para explicar o porquê da pobreza, por que o Brasil não se industrializava, nem nada, né? Deixando de lado essas concepções, estou lá no penúltimo parágrafo. É preciso reconhecer que nas sociedades contemporâneas podem existir diferentes maneiras de desigualdade. De modo resumido, elas são agrupadas em torno das categorias. E aqui eu vou puxar para vocês. Na nossa contemporaneidade, a pobreza é explicada por classe, que classe social você está, por gerações, né, gerações que enfrentaram guerras ou mesmo pandemias, no caso a nossa, ou por raça, que a gente não usa mais o termo, a gente usa etnia, por gênero e por orientação sexual. Ah, professora, isso é mimimi. Não, né, gente? Classe porque ganhamos mais ou menos, né? Nós estamos classificados pela nossa condição econômica.
Geração, justamente por acontecimentos, história, né? Etnia, porque tem números, né? Os negros hoje no Brasil ganham menos do que os brancos, né? Gênero, por gênero tem, a mulher ganha 30% a menos do que o homem no mercado de trabalho, certo? A não ser no funcionalismo público, onde tem essa igualdade de salários, né? E a orientação sexual, por exemplo, se você é um travesti, né? Muitas vezes você é obrigado a não pode nem ter trabalho normal, né? No trabalho comum, e acaba se prostituindo. Então tem outras questões aí. Então essas desigualdades que a gente fala aqui são as desigualdades que fala justamente a sociedade capitalista. Por quê? O que ela diz? A concepção da burguesia em 1789, na Revolução Francesa, é que todos somos iguais perante a lei, né? E teríamos que ter essa igualdade. Mas ela não acontece, tá? Mesmo com a promessa do capitalismo que fôssemos iguais perante a lei, percebe-se que parece que tem um planejamento, um dito para dizer que somos mais pobres por isso, por aquilo, por aquele outro, né? Certo? Contudo, na sociedade de classes, com sua concepção de igualdade jurídica entre todos os cidadãos, esse fenômeno se torna uma preocupação e coincide com as lutas e conquistas de múltiplos direitos da cidadania. Então, a cidadania, para uma pessoa ser cidadã, para ela se sentir bem na sociedade que ela vive, para ela ter todos os direitos que ela tem, muitas vezes a gente tem que lutar por eles, né? Que às vezes não cai de graça, né? Elas existem, as leis, mas a gente tem que lutar por elas, né? Então aí você tem que lutar para diminuir a desigualdade entre classes sociais, gerações, as etnias, aqui os negros e indígenas, gênero entre homens e mulheres, e a parte também até da orientação sexual, que hoje já está agregando as lutas aí. Então são lutas que a população ou grupos minoritários ou as minorias fazem para conseguir melhorar, diminuir, né, e melhorar a qualidade de vida do brasileiro. Ok? Por hoje é só isso. Encerramos a aula. Obrigada, então.